Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo editorial do dia. Pois é, a gente separou algumas matérias aqui para a gente poder fazer um bate-papo aqui. Hoje eu acabei vindo para o escritório, então estou gravando aqui do estúdio, mas é aquele formato que eu costumo fazer no final de semana. Final de semana costumo pegar o celular, fazer uma gravação com vocês, né? Hoje não, hoje eu vou fazer aqui aquele bate-papo de dentro do escritório aqui. Eu separei algumas matérias que eu acho que vale a pena a gente ir discutindo, debatendo sobre o que está rolando. Talvez uma matéria importante que a gente tinha que discutir era isso aqui. Vocês viram, né, que o Donald Trump ele tomou uma postura um tanto quanto diferente em relação a alguns outros líderes de direita. Estou falando do Bolsonaro, vocês sabem disso. Porque hoje uma grande reclamação que se tem em relação ao Bolsonaro é as 4 linhas da Constituição. Aquele negócio do Bolsonaro, eu fiquei dentro das 4 linhas da Constituição, eu usei as 4 linhas da Constituição, e as 4 linhas da Constituição estão sendo utilizadas para fazer uma corda para enforcar o próprio Bolsonaro. E aí, alguns líderes de direita não quiseram seguir essas 4 linhas da Constituição, na visão deles, e foram para cima do judiciário. Como a gente pode citar o Bukele, a gente pode citar o Milei, que em alguns momentos já confrontou o judiciário, e o Donald Trump. Tem uma fala do Olavo de Carvalho que dizia o seguinte, olha, fique bravo não, mas um dos problemas do Bolsonaro é que ele se preocupou demais com a aceitação da esquerda. É que ele quis demais a aceitação da esquerda para poder mostrar que ele é um governo maravilhoso. Então, o Olavo de Carvalho critica o seguinte, o Bolsonaro entrou e focou demais na economia. Ou seja, ele focou demais em combater, né, o resultado do problema sem combater a causa do problema. A crítica do Olavo de Carvalho é que o Bolsonaro chegou, pôs o Paulo Guedes ali e, nós vamos resolver o problema da economia. E aí teve quando os caminhoneiros queriam parar, o Bolsonaro falou, não faz isso, não vai arrebentar a economia, eu vou perder a eleição. E aí a crítica é que o Bolsonaro focou demais em querer mostrar resultado e o povo brasileiro não é um povo que espera resultado, entendeu? Então, a crítica, e não sou eu que estou fazendo, essa crítica é do Olavo, que o Bolsonaro deveria ter feito o seguinte, olha, tinha que ter chegado. Primeiro colocar planos de combate ao crime organizado, planos de desdoutrinação da escola, planos para fechar toda a torneira de dinheiro público com questionamento ou sem questionamento logo no primeiro ano do governo, onde a gritaria não seria tão ouvida porque todo mundo ainda estava com um apoio muito grande ao Bolsonaro, resolver o problema do esquerdismo woke e depois partir para o plano de economia. O Donald Trump entrou agora batendo de cima disso. E tem a gritaria da turma woke. Dá uma olhada nisso aqui, tá? Após o Tribunal dos Estados Unidos decidir que tarifas são ilegais, você lembra as tarifaças do Trump? Trump diz que elas vão se seguir em vigor sim. Dane-se judiciário. Vocês não foram eleitos para governar o país. Outro exemplo que eu posso citar. Quando o Bolsonaro nomeou Ramagem para a Polícia Federal para ir atrás do crime organizado. Veio, o STF falou, não, Ramagem é amiguinho do Bolsonaro, não pode. E o Bolsonaro, então tá bom, então tá bom, se eu não posso, eu não posso. É coisa que o Trump entendeu e não comete. Mas então você tá falando que o Trump é o sabichão e o Bolsonaro era fraco? Não, tô falando que no primeiro mandato do Trump, o Trump se lascou também. E que o Bolsonaro também. A visão política agora é outra. Depois do Bukele, esses caras de direita entenderam, peraí, eu não tenho que ficar tentando agradar a esquerdinha, não. O Bukele é considerado um ditador de direita por todos os jornais esquerdinha. Todo mundo fala, Bukele é um ditador, é pior do que o Maduro. Só que teve 87% do apoio da população para permanecer no mandato. E está resolvendo o problema da criminalidade. E o povo salvadorenho gosta dele. Tarifaço. O presidente Donald Trump
contestou a decisão do Tribunal de Apelação dos Estados Unidos nesta sexta-feira e reforçou que as tarifas de importação impostas a centenas de países continuam em vigor sim. Dane-se, judiciário, não vou te ouvir, você não foi eleito para governar. A Corte decidiu nesta sexta-feira que a maior parte das tarifas impostas por Donald Trump é ilegal, enfraquecendo o uso dessa ferramenta como pilar da política econômica internacional. O republicano disse que a corte é altamente partidária, ou seja, é de esquerda. Disse, incorretamente, que as tarifas deveriam ser removidas e que, abre aspas, com a ajuda da Suprema Corte dos Estados Unidos, vai manter a validação da taxação. Abre aspas. Se essas tarifas forem eliminadas, seria um desastre total para o país. Isso nos tornaria financeiramente fracos e precisamos ser fortes, escreveu Trump em sua rede social. Abre aspas. Os Estados Unidos não tolerarão mais enormes déficits comerciais e tarifas injustas, além de barreiras comerciais não tarifárias impostas por outros países, amigos ou inimigos, que prejudicam o nosso fabricante, agricultores e todos os demais. Se essa decisão for mantida, ela literalmente destruiria os Estados Unidos da América. No início desse fim de semana, do Dia do Trabalho, todos devemos lembrar que as tarifas são a melhor ferramenta para ajudar nossos trabalhadores que apoiam as empresas que produzem excelentes produtos feitos nos Estados Unidos. E ainda teve outra matéria do R7. Trump chama o tribunal de partidário e promete defender as tarifas na Suprema Corte. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a decisão de um tribunal federal de apelações norte-americano que considerou ilegais as tarifas impostas por ele a outros países. Pelas redes sociais, Trump chamou o tribunal de altamente partidário. Disse que a retirada dessas tarifas seria um desastre total ao país. Apesar de ter classificado as taxas aplicadas por Trump como ilegais, o tribunal optou por não derrubar as tarifas imediatamente para permitir que o governo recorra à Suprema Corte. Dessa forma, os impostos seguem valendo de forma temporária. O Trump tem um alinhamento com a Suprema Corte e a Suprema Corte já deu decisões no sentido de que juízes inferiores não podem ficar interferindo porque eles não foram eleitos para isso. Se o povo escolheu o Trump, é o Trump que tem que governar. Sabe, aqui no Brasil, nós temos um problema danoso da interferência do judiciário na política, coisa que acontecia lá nos Estados Unidos também. O problema é que lá o Biden era o esquerdinha e um judiciário tomando medidas esquerdinhas. Agora, entra o Trump, de direita, e um judiciário esquerdinha tentando influenciar, e o Trump falou não. Só que a Suprema Corte lá dos Estados Unidos não é como a nossa Suprema Corte. Tá? Não é como a nossa Suprema Corte. O Bukele pegou o mesmo problema lá em El Salvador. Só que o que ele fez? Ele confrontou. Mas confrontou de forma unânime. Quer saber uma diferença que aconteceu? Você lembra do 7 de setembro? Lembra? Aconteceu um evento bem semelhante. 7 de setembro que deixou o Bolsonaro inelegível. Aconteceu um evento bem semelhante lá em El Salvador. O Nayib Bukele, com uma popularidade absurda, colocou em implementação a votação para pegar um empréstimo internacional para construir a mega operação de El Salvador, a mega prisão de El Salvador. O judiciário disse que jamais aceitaria isso. O que o Bukele fez? Conversou com o Congresso, pediu o impeachment de ministros e o Congresso topou. Chamou a população. No dia da votação, foi com a população em peso que tomou toda a Corte Suprema ali em volta e falou: agora votem, que o povo está aí de fora te assistindo, e o exército cruzou os braços. Pois é, ele foi, vamos dizer assim, antidemocrático? Se era o povo que estava lá fora? Então você entende, né, que hoje a visão dos governantes de direita estão diferentes da visão dos governantes de direita do passado. Por quê? Porque eles já não estão mais se preocupando com a opinião pública da esquerda. A esquerda tomou conta das escolas,
dos jornais, dos tribunais, tomou conta por completo das mídias de comunicação. Então, hoje, você esperar que essas pessoas te aceitem, não vai acontecer. É como o Trump tomou medida agora, é como o Milley está tomando. Vai fazer, vai eliminar, vai acabar com as pautas esquerdistas que são contrárias ao crescimento do país. Não é à toa que o Milley está pegando aí, né, cenários maravilhosos na economia e vai entrar para os livros de história. A mídia está tentando bater, mas a primeira coisa é cortar, é follow the money. Tira o dinheiro das mídias esquerdistas por completo. O presidente só se manifesta pelas redes sociais. Nem um centavo para as mídias esquerdistas. Fazer um feedback completo em todos os professores para ver se eles estão aptos a estudar, a ensinar os alunos. Então, eu acho que é por aí. Se eu falei besteira, pode puxar minha orelha, tá? Agora, vamos falar de morte do Donald Trump. Pois é, a esquerda tá eufórica, porque o Donald Trump pode morrer, e a turma do amor ama isso, né? Dá uma olhada. O Léo Dias fez essa publicação aqui. Casa Branca cancela a agenda de Donald Trump. Tá, pessoal, mas o que está acontecendo? Vamos entender, né? Esses aqui são os assuntos mais comentados, né, da web. Segundo o Léo Dias, então eu sempre cito a fonte para vocês, rumores sobre a morte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se espalham pela web na madrugada desse sábado e ganharam força em meio ao cancelamento de sua agenda de compromissos no site da Casa Branca. O republicano enfrenta alguns problemas de saúde, como o recente diagnóstico de insuficiência venosa crônica, mas ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde, sobre o possível falecimento, né? Aí é que entra o detalhe, ó, o Luiz Bass também publicou aqui, né? Silêncio na Casa Branca. Rumores de morte de Donald Trump se espalham. O silêncio e mistério marcam a Casa Branca na madrugada desse sábado, após rumores sobre a morte de Donald Trump tomarem conta da internet. As especulações surgiram quando a agenda oficial do presidente dos Estados Unidos foi abruptamente cancelada, alimentando dúvidas sobre o seu real estado de saúde. Trump, que recentemente foi diagnosticado com insuficiência venosa, teve todos os compromissos suspensos e o site da Casa Branca deixou de exibir os eventos futuros. Até o momento, não há qualquer confirmação oficial sobre seu falecimento ou atualização médica, mas a ausência de informações tem impulsionado a onda de boatos nas redes sociais. Minha opinião é que provavelmente, talvez até teve algum problema de saúde, mas a esquerda tá maluca, mas tá louca que realmente o Donald Trump tenha morrido, né? Eu acho que, sinceramente, né, não há qualquer coisa nesse sentido. E cá entre nós, a gente tem que observar alguns pontos, né, sobre essa situação. Primeiro, e se o Trump morreu de verdade? E se realmente isso aconteceu? Como fica? Né? Qual é a situação acerca dessa morte do Donald Trump? E aí, pessoal, se isso aqui se confirma, se realmente o Donald Trump morreu, como que vai se suceder? Tem novas eleições? Não tem eleições? Não. Lá nos Estados Unidos, né, tem o Succession Act, tá? Presidential Succession Act. E esse é o ato que trata da sucessão no caso de morte. Você lembra que já teve casos esdrúxulos e absurdos lá nos Estados Unidos? Como, por exemplo, você lembra do presidente Kennedy, né? O John Kennedy, que foi assassinado no dia da posse, né? Ou seja, ele não exerceu nem um dia, né, do seu mandato. E aí, o Lyndon Johnson foi quem assumiu e exerceu todo o mandato presidencial até o final. Outro caso também foi o Nixon. Você lembra que o Nixon também teve uma renúncia? Isso em 74, mais ou menos, ele teve a renúncia e quando ele renunciou foi acho que é o Ford, né? Não é o Henry Ford, é o Jerry Ford, se eu não me engano, tá? Que assumiu e cumpriu o mandato até o final. Então lá não é igual a regra que você tem um período onde você pode ter novas eleições. Não, lá morreu,
o vice-presidente assume de imediato. E quem é o vice-presidente dos Estados Unidos? O vice-presidente dos Estados Unidos hoje é uma figura que eu acredito não seja tão mais ameno ou tranquilo que o Donald Trump. Se bem que o homem laranja, o Donald Trump é uma figura realmente polêmica. E o Donald Trump hoje tem um apelo e um apoio muito grande, né, por vários setores conservadores mundo afora. O Donald Trump impõe medo, né, em vários inimigos. Porque o Trump é um articulista, é um estrategista gigantesco. Então, com a morte do Donald Trump, quem assumiria o seu lugar seria o D.D. Vance, que é um republicano também. E aí, a postura do D.D. Vance como presidente, ela ainda não foi testada. Mas as más línguas dizem que ele não é nem um pouquinho menos radical do que o Trump. Não, que ele é uma figura também que, se precisar pôr o dedo na cara e chamar para conversa, ele vai fazer sem problema nenhum. Ele vai fazer com toda a pressão, né? Então, assim, eu particularmente torço muito, mas muito mesmo, que isso seja só uma bela de uma especulação, conversa fiada e que o Donald Trump esteja bem. Agora, para nós aqui no Brasil, se essa situação acontece, meu irmão, não é vantajoso, não. Tá? Não é nada bom essa situação. Vamos lá, dando continuidade ao nosso editorial agora, vamos falar sobre Maduro. Pois é, matéria do Infomoney, né? O Maduro aparece de farda e se diz pronto para se defender dos Estados Unidos. É por esse tipo de coisa aqui que eu digo para vocês que o mundo tem que torcer pela vida longa ao Donald Trump, né? Por causa desse tipo de gente aqui. Olha só, essa matéria aqui do Infomoney diz o seguinte: Maduro falou em defender a paz e a soberania nacional. Parece o discurso de quem? De quem? De quem? Fala. Você sabe, né? O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, surgiu de farda militar na sexta, durante visita às tropas, no mesmo dia em que navios de guerra dos Estados Unidos chegaram a sul do Caribe, próximos à costa venezuelana. Ele afirmou estar pronto para defender a paz e a soberania nacional, diante das ameaças de Washington, que o acusa de narcotráfico. Maduro também declarou que a Colômbia se uniu aos esforços venezuelanos para reforçar a segurança da fronteira. Os Estados Unidos anunciaram o envio de 5 navios de guerra, cerca de 4 mil homens em efetivo ao sul do Caribe, perto do território venezuelano. E aí, né, o que está acontecendo? Né? O que é, na prática, aqui a grande bomba relógio, né, que impacta aqui essa operação militar contra o Maduro? Cara, assim, o Donald Trump, ao enviar esses efetivos militares, ele mandou para pressionar. Então, assim, hoje o Maduro ainda espera uma intervenção da ONU. Uma intervenção da ONU dizendo: não faça nada contra o Maduro, Donald Trump, porque seria uma invasão, uma soberania da Venezuela. Só que o problema é que a maioria dos países da ONU não reconhecem o Maduro como presidente eleito, o que não é uma situação muito boa para o Maduro, né? Agora, o que a gente pode observar aqui? Esse impacto, né, do Donald Trump, ele vai ser a médio prazo, né? Não curto prazo, a médio prazo. Eles vão primeiro minar toda a saída e entrada de recursos da Venezuela através do poderio militar que eles colocaram lá. Ninguém vai deslocar militares, nem China, nem Rússia, nem Coreia do Norte, para vir aqui e entrar na briga do Maduro. Esses países que dependem, né, que sempre estiveram atrelados à China e ao comunismo, sempre foram feitos e utilizados de bucha de canhão. E ninguém nunca imaginou que um dia os Estados Unidos ia virar e falar: tá bom, então, tô indo com o meu porta-aviões pro Lago Paranaíba. Quer dizer, tô indo com o meu porta-aviões aí pro Caribe, né? Então ninguém nunca imaginou que isso aconteceria. Só que no tempo atual, não sei se foi a Covid, mas deixou todo mundo doido. Então, hoje, nada, mas literalmente nada me assustaria se realmente, né, mais cedo ou mais tarde o Trump entrasse lá e tirasse o Maduro. Mas o que eu entendi
é que o Trump vai minar primeiro, filtrar primeiro, para depois deixar o Maduro sair sozinho. Se ele não sair sozinho, aí ele não vai esperar muito tempo também para deixar o Maduro decidir, não. Próximo bloco, vamos falar sobre isso aqui, ó. Vamos falar sobre Bolsonaro. Dá uma olhada. Essa aqui é para cair o dedão do pé, né? Ó, Moraes autoriza monitoramento policial na área externa da casa de Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesse sábado que a Polícia Penal do Distrito Federal passe a realizar monitoramento presencial na área externa da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar e é monitorado por tornozeleira eletrônica. Na segunda-feira, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, defendeu a ampliação do monitoramento do ex-presidente. Em documento enviado ao STF, a PGR avalia que até pode haver um aumento da fiscalização do cumprimento domiciliar, com monitoramento da parte externa da residência com câmera, mas que não há necessidade de colocar agentes no interior da casa, como havia sugerido a Polícia Federal. E aí eu falei para vocês que Você lembra que no último editorial eu até falei para vocês, né, que o Alexandre de Moraes ia ter que tomar uma decisão, ou se ele ia do lado do Paulo Gonet e ia tentar mostrar, né, civilidade nesse caso aqui, ou ia do lado da PF e ia para um abuso, né, um absurdo, porque viola questões básicas, né, de dignidade humana. Só que olha só, a Polícia Federal tentou argumentar ainda mais, ó, citou o caso Lalau. Quem lembra aí, né? Isso é coisa antiga, isso é do tempo que eu usava fralda. A PF cita o caso Lalau em pedido por agentes dentro da casa de Bolsonaro. O ministro do STF determinou que na segurança, né, seja feita só do lado de fora, né? Citou o risco de fuga. E aí nós vamos acompanhar aqui uma matéria do Deltan Dallagnol sobre isso. Olha só. O Rodrigues destacou no ofício que a vigilância efetiva exigiria também a fiscalização de veículos e vizinhos no condomínio. Medida considerada de difícil execução e potencialmente constrangedora. Como alternativa, citou o precedente do caso juiz Nicolau dos Santos Neto, o Lalau, que uma equipe permaneceu 24 horas dentro da residência do custodiado. Ele foi morto em 2020, mas esse caso do Lalau foi lá em 90 e tanto, tá? O magistrado havia sido condenado no caso do superfaturamento na construção de um fórum trabalhista na Barra Funda. 170 milhões que a figura tinha, né, levado aí dos cofres públicos. Agora, a gente precisa analisar o seguinte, tá? Será mesmo, né? Que o Bolsonaro é tão perigoso assim? O risco do Bolsonaro... Hoje o Bolsonaro tem influência... Porque assim, cá entre nós, né? Eles tratam como se o Bolsonaro ainda hoje fosse o líder das Forças Armadas, pudesse dar um golpe de Estado. Cara, assim, é tanta narrativa. Dá uma olhada, né? Para tratar um pouco dessas narrativas, eu achei interessante a gente discutir aqui, esse vídeo aqui, do Deltan Dallagnol, né? Você vai rir um pouquinho aqui, né? Mas presta atenção o que o Deltan Dallagnol falou justamente sobre esse caso aqui do Bolsonaro. Dá uma olhada aqui, tá? Então, citando crédito, a fonte, Deltan Dallagnol. Não, gente, é palhaçada. Eu vou contar pra você agora qual que é o plano de fuga mirabolante, missão impossível do Bolsonaro que a Polícia Federal inventou pra apertar ainda mais o cerco contra o Bolsonaro. Fica ouvindo aí na sua cabeça aquela musiquinha, a musiquinha do Missão Impossível e ouve só isso. A Polícia Federal diz agora que o Bolsonaro vai fugir pulando o muro do vizinho. Gente, acredite se quiser. A Polícia Federal disse isso mesmo. Eu sei que parece mentira, então eu vou logo jogar a manchete aqui na tela pra AGU do Lula não pedir um novo inquérito contra mim por fake news nas redes sociais, não é? Olha aí o que a Mônica Bergamo publicou na coluna dela na Folha de São Paulo e presta atenção que no final eu vou te contar quem que a Polícia Federal acha que o Bolsonaro é ou quem que tá disfarçado como Bolsonaro. Olha aí. Polícia Federal teme que Bolsonaro pule muro do vizinho para fugir do condomínio.
É pra rir ou é pra chorar, hein, gente? Conta aí pra mim nos comentários. É pra rir ou é pra chorar? Sério, eu não sei qual que é a resposta pra essa pergunta. É pra rir ou pra chorar? Me respondam vocês, porque se for pra rir, senta o dedo no like com força pra divertir mais gente, porque é uma palhaçada. E se for pra chorar, deixa um like aí de indignação pra mais gente se indignar conosco, porque eu realmente não sei. Segura então o seu riso ou as suas lágrimas de indignação e vamos aqui olhar essa coluna que tá inacreditável. A Polícia Federal fez o estudo do condomínio de Jair Bolsonaro com base em imagens aéreas feitas por drones e concluiu que o ex-presidente pode pular o muro com facilidade, o muro de um vizinho, e sair escondido dentro de um carro rumo à Embaixada dos Estados Unidos, onde ele pediria asilo. Com que facilidade, Polícia Federal? Com que facilidade? Um homem de 70 anos, com a barriga furada de um esfaqueamento, que fez 9 cirurgias no estômago. Como? Como o Bolsonaro vai pular um muro com facilidade? Será que ele vai participar das próximas Olimpíadas e a gente não tá sabendo? Ou que tal o Bolsonaro como o próximo grande lutador do UFC, hein? Ou o próximo vencedor de Wimbledon? Que absurdo, gente. Isso aqui é um escárnio, é uma chacota, é um deboche, é uma brincadeira com as nossas caras. Bolsonaro pulando o muro do vizinho com facilidade, pelo amor de Deus, tenha misericórdia de nós. A que ponto chegou a Polícia Federal do Lula? Olha a loucura que eles estão falando aqui, ó. De acordo com croquis feitos com base nessas imagens, a casa de Bolsonaro tem 2 vizinhos laterais e 3 vizinhos na parte de trás da residência, onde fica o jardim. Os policiais que fazem a vigilância na parte de fora da casa conseguiriam ver com facilidade qualquer tentativa do ex-mandatário de saltar os muros das casas laterais. Caso ele decida pular os muros dos fundos, no entanto, ficaria fora da visão da segurança. Ah, gente, meu Deus, misericórdia, Bolsonaro tá com um problema de saúde grave, sério. Ele não sabe ainda nem se ele vai comparecer ao próprio julgamento no STF, porque ele tá tendo crises constantes de vômitos e soluços. E a Polícia Federal fazendo esse tipo de afirmação de mau gosto, que parece piada, parece deboche. Olha aqui o enredo de filme de espionagem que a Polícia Federal traçou. Uma vez na casa de algum vizinho, Bolsonaro poderia entrar em um carro, se abaixar dentro dele ou sair escondido pela portaria, já que os automóveis não estão sendo revistados. O uso da tornozeleira eletrônica também não preveniria a fuga, pois a sede da diplomacia norte-americana fica a 10 minutos do condomínio. Quando os que monitoram os movimentos do ex-presidente percebessem o seu deslocamento, ele já teria chegado e se abrigado na embaixada. Na opinião de agentes da Polícia Federal, isso justifica o pedido da corporação de manter uma equipe de policiais dentro da casa de Bolsonaro 24 horas por dia. A Polícia Federal quer que você acredite que Bolsonaro, um homem de 70 anos esfaqueado na barriga e que passou por 9 cirurgias, é um verdadeiro James Bond disfarçado de Bolsonaro. Quem mais que ele pode ser, hein? Me conta aí nos comentários. Talvez, sei lá, um Ethan Hunt do Missão Impossível, que teve agora a última versão que saiu no cinema, indo pro streaming. Gente, é inacreditável, é ridículo. Que país é esse? Talvez Ultimato Born? Conta aí pra mim, deixa o seu like, comenta o que você achou dessa palhaçada, se inscreve no canal se você ainda não tá por aqui, aqui é a sua casa, e clica no sininho para você não perder o próximo vídeo, torne-se um membro aqui do canal para receber nossas análises exclusivas e ter prioridade nas nossas respostas. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Pois é, né? Vídeo aqui do Deltan Dallagnol, citando a fonte aqui do Deltan Dallagnol. Então, assim, sabe, chega a ser ridículo, né? Chega a ser ridículo o tipo de postura que eles tratam como se isso fosse uma coisa, assim, plausível de acontecer. Olha, assim, eu acho que eles devem até ficar pensando, né? Mas e se fizerem com o Bolsonaro igual o Lula fez com a Nadine Heredia, né? Deve pensar nisso, a primeira-dama do Peru. Agora, a gente precisa entender o seguinte, né? Precisa entender o seguinte. O Bolsonaro, literalmente, ele é uma figura que ele é odiada, tanto pelos agentes da Polícia Federal, que hoje estão à frente da Polícia Federal, quanto pelo Judiciário. E aí, tudo que eles puderem fazer de narrativa, eles vão fazer. Você acha mesmo que o Bolsonaro tem interesse de fugir, gente? Pelo amor de Deus. Se o Bolsonaro quisesse fugir do Brasil, ele já tinha fugido há muito tempo. O próprio do Marcos Duval já foi para os Estados Unidos e já voltou. Você acha mesmo que se
fosse para elaborar um plano de fuga do Bolsonaro, com o Bolsonaro viajando Brasil afora. Ele sabia que chegaria essa condenação, essa data. O Bolsonaro não vai fugir. Está claro, evidente. Já deixou muito claro isso. Se fosse para ele fugir, já tinha saído antes. Então, sei lá, né? É tudo narrativa. O pessoal vive de narrativa. E você? O que você acha sobre isso aí? Coloca no comentário que eu quero saber.